E aí, gente, a gente torna a pessoa totalmente consciente fazendo com que ela tome uma ação, que é o A. Eu posso te pagar para resolver isso. Ela se questiona, né? O teu foco é responder a pergunta sim. Então a ideia é o quê? Atenção, interesse, desejo e ação. João, eu posso escrever isso no roteiro? Pode, acabei de mostrar como num vídeo. Mas vocês têm que entender a essência, o que vocês despertam. Quando vocês entenderem toda a jornada, vocês vão escrever muito melhor, vocês vão falar muito melhor. Porque não adianta eu falar que a pessoa perde dinheiro na poupança por causa da inflação logo de cara. Ela não vai nem saber o que é inflação. Primeiro eu tenho que conscientizar ela do que é tudo. Né? Beleza? Pro próximo aqui. E o foco de todo e qualquer conteúdo, principalmente quando você passa pela escala de consciência, e isso aqui, gente, se vocês entenderem isso aqui com o fundo da alma de vocês, vocês vão fazer conteúdos incríveis. Você precisa tirar a pessoa da passividade para a atividade. Vou dar um exemplo. Estou aqui com meu celular, por isso que eu deixei no bolso. Qual o movimento que a gente mais faz hoje em dia? Não é esse aqui, ó? Você vai passando, TikTok, Instagram, aí você tem que refletir. O que me faz parar, primeiramente? O que me faz parar esse movimento? O que me faz tomar uma atitude a partir desse movimento? Seguir, olhar o perfil da pessoa, curtir. E aí isso você aplica no seu conteúdo. Ou seja, você está tirando a pessoa da passividade para fazer ela ficar ativa, te curtir, te seguir, comentar, entrar no teu perfil, acessar um link da tua bio. Isso é trazer a pessoa da passividade para a atividade. Agora um hack para vocês que eu não coloquei aqui. Quer escrever um bom roteiro? Anota essa estrutura. Coloca em primeiras letras. HCCC. HCCC. Então você vai começar o vídeo falando uma headline. Para quê? Chamar atenção. Depois você vai colocar a CTA1. E essa CTA ela só pode ter duas opções. Ou é curtir ou é te seguir. Não foge disso. Já explico por quê. A terceira é conteúdo. E a quarta é CTA2, diferente da CTA1. E aí você fica livre. Alguém pode me dizer por que a CTA1 não pode ser curtir ou seguir? Não pode ser sem ser... Não. Ih, fugiu. Só pode ser curtir ou seguir? Não, tu não, Fernando, porque eu já te dei essa aula. Alguém pode me dizer por quê? É difícil, né? A gente quer que ele tenha acesso ao conteúdo. Não, isso é o óbvio. Mas sabe por quê? Porque a primeira CTA ela tem que ser a mais simples possível e que ela não saia da tua tela. Então, se você abrir o TikTok, por exemplo, agora, vou até mostrar pra vocês aqui, fazendo esse teste, provavelmente meu TikTok, gente, ou tá coisa de bebê, ou besteira. Ou carro, que é uma coisa que eu amo, que é carro. Ó. Então, por exemplo, esse cara aqui eu já sigo, mas vamos lá. Se eu clicar em... Ah, e pode ser salvamento também, tá, gente? Porque no Instagram antes era mais difícil, agora eles facilitaram. Ó, eu não saio dessa tela, eu posso curtir, eu posso salvar e eu posso seguir. Aqui não dá porque eu já sigo ele. Então eu não saio da tela, ou seja, eu não saio do conteúdo. Se eu chamo uma pessoa para comentar, olha o que acontece. Eu saio da tela. E eu paro de prestar atenção. Se eu falo para ela visitar meu perfil e clicar no link da bio, eu saio da tela. Tudo é lógico? Agora percebe por que venda está envolvido em tudo. Se eu quero que o cara preste atenção, mas eu quero que ele já tome uma ação, eu preciso colocar para ele curtir, me seguir ou salvar. Porque salvar, agora o Instagram não tinha isso antes. Você tinha que clicar 2 vezes, aí ele ia para uma tela para poder salvar. Agora ele já salva direto. Tá? Massa isso, né? Uma coisa simples, mas faz total diferença. Então o CTA2 é o salvar? Não, o CTA2 tu pode fazer para qualquer coisa. Para comentar, tu pode fazer para ir no teu perfil ver os outros conteúdos, ou para chamar para um link, porque ele já terminou o vídeo, então tu quer que ele continue contigo. Mas percebe que essa estrutura faz ele sair da passividade porque tu chama atenção. Mas também tu faz ele tomar uma ação logo em seguida, que é curtir e compartilhar. Então ele já saiu da passividade ali. Se vocês passarem o TikTok, eu faço esse desafio com vocês. Acesse o TikTok, se nos primeiros 10 vídeos não aparecer um vídeo assim, é batata, gente. É o tipo de conteúdo que rola. Principalmente no TikTok. Beleza? Então esse é o foco. Próximo. Vamos falar agora de valor? Aqui a gente vai falar, agora é a parte mais prática de todas, gente. A mais complexa.
Muita gente sabe que tem o conhecimento, muita gente sabe que é bom de ensinar, muita gente sabe que consegue fazer um produto, mas não sabe qual o produto para quem vender. Sim ou não? Ou mais ainda, acredita que seu produto é o que as pessoas querem, muitas das vezes não é. Já pensaram por isso? Por esse lado? Tem um mentorado agora que ele fala de imóveis. O PEX até o citou. Ele é mentorado do PEX e é meu mentorado para isso aqui. E ele veio com uma ideia genial. Ele trouxe tudo isso. E meio que ele se decepcionou porque eu fui quebrando tudo. Porque eu falei assim, tu não sabe se as pessoas querem isso. Se tu nichar demais quando tu quiser desnichar, tu não vai conseguir. Então eu falo assim, tu já começaria errado. E aqui eu vou colocar para vocês ferramentas, de novo, é um treinamento, eu vou colocar ferramentas para que vocês entendam, primeiramente, quem são vocês, como vocês querem se posicionar para depois criar um produto e principalmente criar a promessa do produto de vocês. Estão comigo? Sim. Vamos lá? Papel e caneta na mão e muita atenção. Próximo. A gente vai responder 3 perguntas hoje. Qual o meu valor, para quem eu gero valor e como eu gero valor? Essas 3 perguntas são as que vocês têm que responder. Então, eu sempre digo assim, qualquer problema começa em você. Depois você vai para o externo. Quem que fala de inteligência emocional aqui? Você, a Mel, Leandro, Dani, o Gilson. Pedro Paulo também, que não levantou a mão. Mas gente, é ou não é? A gente não começa sempre por nós, para depois ir para o outro. Então é a mesma lógica. Beleza? Próximo. Vamos lá. Tem que apontar para lá, meu Deus. Vai? Foi? Então vamos responder primeiro qual é o meu valor. Vamos lá. Primeiro, gente, a gente vai trazer um conceito de Primal Branding. Alguém já ouviu falar desse termo? É um livro e é simplesmente fantástico. Isso aqui vocês vão construir. Tirem fotos mesmo para a gente poder focar no... Eu quero que vocês ouçam. Essa primeira dinâmica do Primal Branding vocês vão fazer em casa, porque ela demora mais, tá? E a próxima dinâmica vocês vão fazendo à medida do que forem tendo insights, porque são só palavras-chave que vocês vão colocar, tá bom? Primal Branding é um conceito desenvolvido por Patrick Hellon, que identifica e descreve elementos fundamentais que compõem uma narrativa de marca poderosa e cativante. Beleza? Então vamos lá. Ele traz alguns passos para que você construa a sua marca. E a gente adapta isso no digital, mas é muito importante para que você entenda que você é um negócio. Então você precisa definir o seu brand e o seu posicionamento para isso acontecer. Então a gente começa com a história de criação. Lembra que qual a principal característica do vendedor? Ele sabe contar histórias. Então tu precisa ter muito claro qual é a tua história de criação. Hoje foi a primeira vez que eu contei essa história da Vale. Eu usei esse gatilho, porque eu uso outros para contar a minha história. E dependendo do cenário, você adapta a tua história. Mas tudo isso tem uma essência. E a gente vai ver sobre isso. Então eu trouxe aqui a história como a de Steve Jobs, que começaram a Apple na garagem, destacando a paixão pela inovação. Todo mundo conhece um pouco da história de Steve Jobs. Um pouco da história de Silvio Santos, por exemplo, mas trazendo mais para o Brasil. Próximo, vamos lá. E aí você vai construir suas crenças. Isso aqui é muito legal, gente. Então, as crenças muitas vezes são o que mais te prendem a uma marca. São o que mais te prendem a uma marca. A gente vai trazer uma brincadeira maravilhosa aqui já já. Então, por exemplo, a Nike é uma marca que eu amo. Eu venho do skate, então é uma marca que eu amo. A Nike ela tem a crença de que se você tem um corpo, você é um atleta. E você sente isso em toda a propaganda, em toda a divulgação, em todo o produto dela, sim ou não? Mas nem todo mundo que tem um corpo é um atleta, né? Até tenta. Mas essa é a essência, essa é a crença dela. Então, se você compactou da mesma crença, você está engajado com a marca. Mas vocês vão ver que até que tu discorda da crença, tu também engaja a marca de alguma forma.